Graça e paz, amado irmãos. Seja bem-vindo à nossa aula. Que Deus rica poderosamente vos possa abençoar. A Bíblia diz: Deus cria o homem na sua imagem e sua semelhança. E queremos saber o que significa ser criado na imagem e na semelhança de Deus. Vamos lá na palavra de Deus. Gênesis capítulo 1, no seu versículo 26. A Bíblia diz o seguinte: Então Deus determinou: façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os grandes animais de todas as esferas da terra e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Querido irmão, a Bíblia diz: façamos o homem. Mas antes de Deus criar o homem, a Bíblia diz no versículo 1, Deus criou o céu e a terra. Versículo 2, Ele chama que haja luz, deu ordem à autoridade, que haja luz. Deus criou o céu, separou dia e noite. Deus criou os luminares, os animais, grandes animais aquáticos, os animais da terra, e levanta as plantas, e o homem foi a última criatura de Deus na terra. Deus cria o homem. Mas por que Deus cria o homem último? E nós estamos a ver, talvez, o homem poderia dizer, ou então participar, suspeitar, para evitar suspeitar a participação do homem na criação. Imagina no segundo dia, o homem diz que eu estava a assistir, não era assim, dessa forma. Mas não é. Mas por que Deus cria o homem no último dia? É importante, Deus criou o homem no último dia porque Deus primeiro decidiu dar as condições para o homem. O homem encontrou tudo já feito. O homem, sendo uma criatura preciosa de Deus, então deveria ser a última criatura de Deus. E nós estamos a ver que Deus criou o homem de uma forma extraordinária. É uma criatura extraordinária. Não é como qualquer criatura. O homem não é qualquer animal, não. O homem foi criado na imagem e semelhança de Deus. Olha, algo que chamou minha atenção. Quando Deus cria qualquer outra criatura, Ele usou a autoridade, usou a palavra, deu ordem, que haja luz, que a terra produz. Mas quando chega o homem, Deus transforma a palavra. Aquela palavra de ordem se transformou em um conselho de Deus. Deus não usa autoridade para nos criar, não usou. Ele usou afeição. Deus usou amor. Deus usou porque o ser humano é a única que tem a imagem e semelhança de Deus, não pode ser criado como qualquer outra criatura. Esta é a razão. Irmão, Deus nos ama. Deus te ama. Desde o princípio de tudo, Deus juntou conselhos, Pai, Filho e Espírito Santo, para a nossa criatura, a nossa criação. Isto é uma bênção. Então, o homem é uma obra preciosa de Deus. É uma obra que vem diretamente a Deus. O versículo diz: façamos o homem à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. E olhando para isto, estamos a ver duas palavras que expressam a mesma coisa. Primeiro, a semelhança, ou a imagem, perdão, nossa imagem. A imagem significa que o homem tornou mais parecido a Deus. Imagem, parecido. Mas quando ele usa semelhança, não existe criatura que era mais próxima a Deus, senão é o homem. Olha a semelhança de Deus. O homem era mais chegado a Deus, mais próximo a Deus. Isso é a criação que Deus fez para o homem. Então, em que consiste ser imagem e semelhança de Deus? Aqui nós vamos falar de 3 pontos, mas nesse momento, talvez para termos um vídeo curto, não muito longo, usaremos 2 partes para enumerar esses elementos importantes que você não pode perder. Primeiro,
o que consiste em ser imagem de Deus, semelhante de Deus, é em sua natureza e constituição. O homem, Deus não possui um corpo. A natureza de Deus é espírito. A Bíblia diz que Deus soprou, quando criou o homem, fez o homem, soprou no homem. E o homem tornou-se, na sua narina, o homem tornou-se ser vivente. Então, Deus é espírito. A imagem que nós temos de Deus é espírito. Você é espírito. Somos espírito. Desde o princípio, somos a natureza de Deus. Somos igual a Deus. Ele nos criou com a sua substância, com a sua natureza. Nós somos espírito. O homem, de uma outra versão, fala de alma. A outra versão fala de espírito. Há momento que a Bíblia apresenta, você vê que fala de alma, mas significa espírito. É por aí é que nós temos que entender realmente quando a Bíblia está realmente a nos trazer essas palavras para não confundirmos. Por quê? Porque o homem é um ser que é composto de 3 elementos: o espírito, a alma e o corpo. O espírito, que é a semelhança a Deus, e temos a alma, que mais chegada também ao espírito como ao corpo, que tem 3 elementos, que tem entendimento, que tem sentimento e tem vontade. E Deus criando o homem, a partir dali, nós entendemos que o homem é espírito. Irmão, você é espírito. Não se engane com este corpo. Mesmo alimentar o seu corpo, fica sabendo que você é o espírito. Espírito que vem de Deus, volta a Deus. Deus não possui esse corpo, mas Deus honrou o corpo do ser humano. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 1, versículo 1, e no princípio o verbo estava com Deus, era Deus. No 14 a Bíblia diz que a palavra se fez carne. Quer dizer, Jesus vestiu o corpo igual ao nosso. Vestiu o corpo igual ao nosso para habitar no nosso meio. Deus honra o corpo humano. Ele vem habitar. Poderia ter uma outra forma, mas o que tange o ser humano, ele deveria ser como o ser humano. Ali nós dissemos que realmente Jesus é 100% Deus. Jesus é 100% o homem. Viveu na carne, porque a Bíblia disse, ele se fez, tornou-se igual a nós. Ele tornou-se igual a nós, bem amado. Então, nós devemos entender que a Bíblia diz também, olha, uma novidade. Quando ele voltar, a Bíblia diz, mas em breve ele não vai nos dar um corpo que terá uma glória semelhante a dele. O corpo que nos leva no céu não é esse corpo, mas ele que tomou o nosso corpo, e quando ele subir, já não subir com esse corpo. Ele deixou o corpo, ele se fez pecado, por isso quando queriam lhe tocar na sua ressurreição, não me toca porque ainda não subi. Ele já tem aquele corpo, e é através daquele corpo que nós teremos na glória com nosso Senhor. Primeiro ponto diz a natureza de Deus. Irmão, se você tem a imagem e semelhança, quer dizer, você é espírito, não é corpo. Não se deixa levado pela cobiça da carne. Não se deixa levar pela vontade da carne, pelas petições, concupiscência da carne. Irmão, tudo é da carne, fica na terra, mas nós somos o espírito. Olha a identidade da pessoa que foi criado com Deus. Segundo ponto que eu queria revelar aqui, é que o homem é imagem e semelhança de Deus em seu lugar e autoridade. No mesmo versículo a Bíblia diz que domina sobre os animais, sobre tudo. Então perceba que o homem foi nomeado como representante de Deus na terra. Deus cria o homem o último, dando autoridade ao homem para dominar. O homem recebe a autoridade de Deus para dominar na terra,
Mas o que acontece? Deus domina sobre o homem. E o homem domina sobre os animais. Por esta razão, Deus, quando criou o homem, criou os animais não, ou a natureza, não serão capazes de temer a servir a Deus. Deus coloca o homem como seu representante para que os animais possam temer o homem, servir ao homem. E, no outro lado, o homem vem temer e servir a Deus. Olha como Deus fez. Você desce lá, essas criaturas te servem, no mesmo tempo que ele te serve e você me serve, automaticamente eles estão a me servir também. Não precisa, por isso, os animais não têm entendimento. Os animais não têm vontade. O único ser humano mais chegado a Deus é o homem. Então, Deus te colocou na terra para dominar a terra. Para dominar e reinar sobre a terra. Mas o homem deve saber que foi posto e deve servir e temer aquele que ele colocou na terra, que é Deus. Temos a natureza de Deus para entendermos a linguagem de Deus, para compreendermos o que Deus quer para nós. E é desse efeito que faz com que o homem tornar-se capaz de dominar. Mas olha aqui, o homem foi dado a autoridade e o poder para dominar sobre a terra, mas o que aconteceu? O Satanás entendeu que ele perdeu a guerra, lá no céu, foi atirado na terra, estragou a terra, ficou vazio e sem forma. Quando ele entendeu que a autoridade dada ao homem para dominar a terra, ele vem usurpar esta graça. Por isso ele, no João, ele disse que, falando a tentação ao Cristo, falando ao Cristo, prostra-te diante de mim, darei-te todo esse reino porque me foi dado. Não foi Deus que deu esta autoridade ao diabo Satanás, mas ele a usurpou, roubou, tirou do homem, porque o homem desobedecendo a Deus, automaticamente parou, cortou-se. O homem não poderia, não conseguia mais entender quem é Deus. Mas quando havia entendimento, nós lá iremos falar o terceiro ponto, que é o terceiro ponto que nós mencionaremos lá. Mas é importante entendermos que o homem, quando tinha a mente de Deus, poderia trazer e produzir tudo que era de Deus. Você entende que quando o homem ainda não pecou, quando nomeou os animais, Deus não corrigiu. Deus não corrigiu por quê? Porque o homem tinha entendimento, tinha vontade como Deus. A vontade que estava dentro do homem mesmo que estava dentro de Deus, porque o homem era santo, o homem era puro, o homem era perfeito. O homem conseguiu dar a Deus o que Deus lhe pediu, porque a natureza de Deus ainda dominava sobre o homem. Que Deus abençoe-te rica e poderosamente. Voltamos na segunda parte, onde nós falaremos do terceiro ponto, não é menos importante, muito ainda importante para você saber a semelhança e imagem de Deus. Então você e eu somos semelhança e imagem de Deus. Já a autoridade não foi dada para dominar sobre tudo que está na terra, mas vê como é que está para o homem, a situação do homem, por causa do pecado. Então, que Deus, rica e poderosamente, nos possa abençoar para este encontro, esta aula. Aqui o vosso irmão Tiago Luana. Que Deus vos abençoe. Amém.